Amém? Saúdo todos os irmãos com a graça e a paz. Peço que aqueles que puderem se coloquem de pé. Vamos estar dando início ao culto dessa noite, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua grandeza, Senhor, na vida de cada um de nós, ó Deus, pelos teus cuidados, Senhor, pelo teu amor, pelo teu perdão, ó Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai. Pai, muito obrigada, Senhor. Fica conosco nesta noite, Senhor. Visita cada um de nós que estamos aqui presente, aqueles que estão nos assistindo também, Senhor. Possam sentir, Senhor, a tua presença em seus lares, ó Pai. Que eles sejam alcançados, ó Deus, por tudo que será feito aqui, Senhor, através de cada irmão, Senhor, que vai estar louvando, o pastor que vai estar ministrando a tua palavra, Senhor. Tudo que será feito aqui nesta noite, Senhor, que eles sejam alcançados pelo teu poder, Jesus. Pai, vai visitando também os nossos familiares, ó Deus. Senhor, os nossos filhos que se encontram afastados da tua casa, Deus. Aqueles que estão frios, ó Deus, por alguma razão, ó Pai. Que eles sejam aquecidos, ó Pai. Que eles sejam, ó Pai, abençoados, ó Deus, ao retornar, Senhor, para o teu lar, Jesus. Amém, ó Pai. Vai abençoando também, Jesus, os nossos vizinhos, ó Deus, da frente, Senhor, de trás, da direita, da esquerda, Pai. Que eles sejam alcançados através desse microfone, ó Deus. Que eles possam ser libertos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nós também te pedimos, ó Pai, por essa comunidade, ó Senhor, que o Senhor vá trabalhando aqui neste lugar, Senhor, na vida de jovens, ó Deus, de crianças, ó Deus, de pessoas ainda, Senhor, que não te conhecem verdadeiramente, ó Pai. Que o Senhor vá visitando também, Senhor. Pai, vai visitando hospitais, ó Deus, que neste momento, Senhor, ali existe pessoas clamando pelo teu nome, ó Deus, que o Senhor venha ser com cada um deles, ó Pai, nas UTIs, ó Deus, nos leitos, ó Pai, que o Senhor neste momento, Senhor, visite, ó Pai, em nome de Jesus, também os médicos, ó Pai, que estão em salas de operação, ó Senhor, que o Senhor seja o médico dos médicos nesse momento, Senhor, vai operando, Senhor, vai restaurando essas vidas, ó Pai. Vai, Senhor, com transformação, com milagre, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, também nós temos na igreja, Senhor. Senhor, vem alcançar, Senhor, corações, ó Deus, para estar aqui neste lugar, Senhor. Senhor, vai trazendo, ó Pai, pessoas, Pai, desejosas, ó Pai, de trabalhar na Tua presença, Senhor, de estar aqui conosco, Senhor, para somar, Jesus, que realmente queira, Senhor, compromisso contigo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, abençoa a vida do nosso pastor, Senhor, e toda a sua casa, sua família, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela viagem que ele realizou, Senhor, e que o Senhor trouxe na tua santa e gloriosa paz, ó Deus. Assim nós já te pedimos, Senhor, fica conosco nesta noite, Senhor. Fica aqui, Senhor, em nosso meio. Passeia, Senhor, pelo meio do teu povo, ó Pai. Que teu Espírito Santo, ó Pai, se faça, Senhor, presente também aqui neste lugar, Senhor. Através de cada louvor, Senhor, e tudo que será feito, Senhor, para a honra e glória do teu santo e eterno nome, Jesus. Amém. Aproveitando a oportunidade dos irmãos continuar de pé, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Salmos 23. Pedi ao Senhor uma palavra e o Senhor me colocou esse salmo. Um salmo muito conhecido e um salmo que fala muito ao meu coração. E devido, ao que nós passamos sexta-feira, mas a mão de Deus esteve todo o tempo conosco, e todos que ali estavam também, pelo grande livramento de morte que o Senhor nos deu, porque sabemos que o Senhor estava ali cuidando de cada um de nós, porque pela forma que aconteceu, poderia ter acontecido algo bem pior, mas Deus nos protegeu, nos guardou. Foram só bens materiais, mas isso a gente conquista, novamente com a permissão do Senhor. Mas o importante é que aqui nós estamos para agradecer, estamos vivos, graças a Ele. Estamos aqui para contar testemunho, e a vitória, porque
isso é vitória, né? Que a nossa vida é do Senhor e aqui estamos. E eu sou grata a Deus, né? Por tudo que foi feito em nossas vidas. É um susto muito grande, né? A gente que nunca passou por isso. E a gente sente até por aqueles que passaram também, né? Porque teve ali aquele grande acidente depois do nosso, né? Foram muitas vidas, né, mortas ali naquele lugar de maneiras muito horrendas, a maneira que foi, né? E que Deus também teve muitos, né, que sobreviveram também. E Deus, Ele é maravilhoso em nossas vidas, irmãos. Que a gente sempre, quando vier sair, a gente se entregue a Ele, a gente peça, né, para que Ele nos leve, que Ele nos traga na sua santa paz, que Ele acampe os seus anjos, que Ele esteja ali na direção, na frente, porque muitas vezes não somos nós, mas são outras pessoas, né, como o caso que aconteceu com a gente, foi imprudência de outra pessoa, né, mas mesmo assim o Senhor esteve ali o tempo todo. Foi uma noite agoniante, né, onde o telefone não pegava, era muito ruim de área. No mesmo tempo, o telefone do Luciano descarregou, que era onde estava para acionar o seguro, era o dele. Foi muito agoniante. Então, no momento que na hora, Jesus me colocou na mente, porque há umas semanas atrás, minha mãe, a gente tinha feito o seguro no carro do meu padrasto, no mesmo seguro da gente. Mudou o dele para o da gente, né? Então, ali na hora, Jesus me fez lembrar para ligar para ela se comunicar com o rapaz. Então, ali de imediato, mesmo a ligação não sendo muito boa, mas Deus fez com que conseguisse, né? E o Luciano ali saiu para resolver algumas coisas e ali ficamos eu, meu pai, meu cunhado, né, e minha madrasta. No momento, ela não estava sentindo nada. De repente, a perna dela começou a inchar e ela sentiu muita dor, não conseguia nem ficar em pé. Também consegui me comunicar com a sobrinha dele lá em Caruaru e ela se comunicou com a irmã dele e ela foi até ali, né, levou ela para o hospital e levou meu cunhado e ali ficou eu e meu pai. E a gente temeroso também, porque você numa estrada escura, né, sem uma comunicação boa, que ali você está sujeito a muitas coisas, até assalto e tudo, que até no momento chegaram dois homens numa moto e no momento, eu na hora eu não tive medo, e como eu estava esperando o rapaz do seguro, eu achava que era ele que estava chegando ali, naquele local, né? Só que aí depois, quando eles tiraram o capacete, não era, mas eram pessoas para ajudar. Só que no tempo de hoje que a gente se encontra, você não sabe quem é bom nem quem é ruim, né? O medo é grande, que até meu pai disse, será que é assaltante? Porque era assim, muito escuro, né? E só, mais para cima, estava o outro carro com os dois que ficaram, mas eles ficaram dentro do carro. E a gente estava bem mais para baixo dele, né? E, mas graças a Deus, eram pessoas que queriam ajudar, perguntaram se a gente queria ajuda, perguntou se já tinha ligado para o SAMU, porque viu ela ali na situação, né? Disse que não estava conseguindo, mas eles também foram tentar, mas não conseguiam a ligação. Aí até falaram que tinha uns parentes dele que moravam mais para baixo, se a gente quisesse ir. Só que como eu estava esperando, eu não podia sair do local, né? Depois chegou o rapaz do seguro, que ficou lá com a gente. Nesse momento ele estava até chegando lá no sítio, na mãe dele. Eu até disse, meu Deus, ainda bem que é onde você estava dava área, porque tem muito sítio que não dá área, né? E minha mãe ligou para ele de imediato, que ela também ficou muito nervosa, achou que tinha acontecido alguma coisa e eu não queria falar, né? Ele não pode ficar despreocupado que nós estamos todos bem, graças a Deus. E isso, ele foi, né? A gente ficou aguardando o Luciano, acho que a gente saiu de lá, era quase 10 horas da noite. Meu pai chegou, foi lá para o hospital, porque eles disseram que se ela tivesse fraturado a perna, não ia ficar aqui, porque não tinha ortopedista. Tinha que ir para Caruaru. E estava aquele rebuliço todo dentro do hospital por conta do acidente que tinha acontecido, né? Então, tudo que tinha lá, eles estavam tirando as pessoas para esperar os que iam chegar. Foi uma noite meia perturbante, mas graças a Deus o Senhor passou a mão, né? Ele teve o tempo todo conosco, né? Tudo deu certo, para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje eu estou aqui, né, para agradecer a Deus pela sua grandeza, né? E pelo seu amor que Ele tem com cada um de nós. Amém? Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso.
refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Então o Senhor é o nosso pastor, né? E de nada nós teremos falta, porque nós temos Ele em nossas vidas, que Ele é aquele que está nos guardando, Ele é aquele que está nos protegendo, Ele é aquele que nos dá amor, é aquele que nos perdoa. Então, se nós temos Ele como nosso pastor, de nada nós teremos falta, porque sabemos que Ele é bondoso e misericordioso para com cada um de nós. Amém? Oremos. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela palavra, Deus, porque Tu és o nosso pastor, Senhor, que de nada teremos falta, Senhor, porque o Senhor está conosco o tempo todo, Pai. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse livramento grandioso que o Senhor nos deu, ó Pai. Não só a nós, mas aqueles que estavam ali também, Senhor. Ó Pai, obrigada, Senhor, por toda graça, Senhor, por ter falado, Senhor, cada um de nós na quinta-feira, através da leitura da palavra, Senhor, através do nosso pastor, ó Pai, pela Tua graça, Senhor, aonde o Senhor também usou o nosso Levi, Senhor, aqui, que falou, ó Pai, que não temas, porque eu sou contigo, ó Deus. E eu guardei, Senhor, essa palavra no meu coração, ó Pai. E ali, Senhor, eu pude ver, ó Pai, eu pude ver o Teu cuidado, Senhor, por todos nós, Senhor. Ali, Senhor, eu pude sentir a Tua presença, a Tua mão, ó Pai. Aonde, Senhor, eu entrei em choque, Senhor, naquele momento, mas o Senhor não permitiu, ó Pai, que nada acontecesse, ó Pai, com cada um de nós, Senhor. Que a Tua mão, Senhor, esteve o tempo todo, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, meu Deus, por tudo, Senhor, que o Senhor fez, ó Pai. Assim também, Senhor, com a vida do nosso pastor também, ó Pai, que esteve também, Senhor, ali no evento, ó Pai, aonde tudo foi para a honra e glória do Teu nome, Jesus, aonde todo aquele trabalho, Senhor, foi realizado para Ti, Jesus, e eu creio que o Senhor recebeu, Senhor, tudo que foi feito, Senhor, naqueles dias, ó Pai, ali, e que o Senhor tem protegido a cada um, Senhor, que se deslocou para aquele local, Senhor, e para os seus lares, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigada, Senhor. E também, Senhor, pela palavra que será ministrada logo mais, Senhor, através do Teu Filho, Senhor. O Teu Espírito Santo, ó Pai. Fale a cada coração, Senhor. Continue falando, Senhor, conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. E agora estaremos com a oportunidade de convidar a nossa irmã Laíse. Ela vai estar louvando ao Senhor e que nós vamos ficar em espírito de adoração nesta noite. Saúde dos irmãos com a paz do Senhor. Também quero agradecer, né, pelas orações dos irmãos que oraram por nós, pela nossa viagem. Graças a Deus, né, foi tranquila. Né, e agradecer a Deus também pelo momento, né, que nós estivemos ali representando a nossa igreja. Foram momentos de aprendizado da palavra do Senhor Jesus. Foi maravilhoso estar ali junto com várias igrejas, né, do Nordeste. E foi bênção do Senhor Jesus, né? E quem sabe o próximo nós estaremos lá também, amém? Vamos louvar o Senhor com esse louvor que diz: quero ser como a criança, te amar pelo que és, né? Assim como uma criança que louva ao Senhor com um coração verdadeiro, puro, assim nós devemos ser também, né? Que o nosso louvor possa ser um louvor verdadeiro, um louvor de coração para o Senhor Jesus, porque Ele merece, né? Todo amor, Ele merece toda adoração, amém? Quero ser como a criança, te amar pelo que és, voltar à inocência
vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços, com teus braços de amor. Quero ser como a criança. Quero ser como a criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Aleluias. Nós não conseguimos viver sem o amor de Jesus em nossa vida, amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Deus seja louvado o tempo todo. Pelas suas misericórdias, né, que se renova a cada manhã em nossas vidas. Estamos aqui porque o Senhor, Ele é maravilhoso. E a gente não tem nem explicação, né, de falar da sua grandeza, do seu amor para cada um de nós, amém? Agora também vamos estar passando pelo momento ofertório. Convido
do diácono Carlos, para estar com recolhimento de ofertas, e a irmã Simene para estar adorando ao Senhor. Santos irmãos, com a paz do Senhor. Deus é maravilhoso. Paulo já falou, né? E a vitória dos nossos irmãos é a nossa vitória. E nós glorificamos e estamos alegres nessa noite, né? Porque verdadeiramente o Senhor é fiel. O Senhor é fiel e ouve as nossas orações. Ele tem nos guardado todos os dias assim, como guardou a vida dos irmãos ontem na sexta-feira. E é motivo de alegria estar na casa do Senhor, celebrando essa vitória. Glória a Deus. Vamos cantar o hino na harpa, questão 126, toda a congregação cantando. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele deu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de ti longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Ele está aqui neste lugar, né? Ele sempre está conosco. É como o irmão falou aqui na palavra do Senhor, né? Ele sempre está conosco. Né? A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias de nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor para sempre. Amém. A presença do Senhor em nossas vidas, né? Sempre estará conosco. Amém. Vamos orar ao Senhor neste momento. Vamos consagrar nossos dias para os ofertas ao Cristo. Amém. Senhor nosso Deus, nosso eterno glorioso Pai, muito obrigado,
Axé de louvor. A eclésia também vai estar adorando ao Senhor, que nós viemos permanecer, né? Em espírito de adoração ao Deus. E vamos estar louvando juntamente com todos eles. Amém? Ministério de Louvor Eclésia, cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus por este momento especial de estarmos na casa do Senhor, para lhe render louvor, adoração, porque Ele é digno. E Ele estar aqui neste lugar, amém? Ele estar aqui para receber o teu louvor, a tua adoração, de forma particular, de forma sincera, e também de forma conjunta com a igreja. Quando a igreja se reúne para adorar, o Senhor, Ele se faz presente. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele, em seu nome, Ele está presente. Eu também quero agradecer a Deus por cada irmão que esteve orando pelas nossas vidas, pela nossa viagem. Foram dias bastante proveitosos, onde pudemos receber da palavra do Senhor, sermos renovados. Para cada um que foi com o coração para receber a palavra, com certeza saiu de lá transformado, renovado, e foi momentos muito especiais da parte do Senhor. Nós estamos cansados, mas estamos renovados, e a nossa força vem do Senhor, e vamos dizer ao único que é digno de receber a honra e a glória. Ele é digno de louvor e adoração, amém? Vamos dizer que Ele é digno, não há outro Deus além dEle, só há um Deus, Pai. Tu és o único digno de louvor e adoração, e nós estamos aqui nesta noite para te adorar. Senhor, nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, Senhor. Queremos sair daqui transformados, renovados. Oh, Deus, cada dia mais santificados. Aleluia. Recebe nossa adoração nesta noite, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Jesus. Aleluia. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único que é digno, Ao único que é digno de receber, aleluia, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, aleluia, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome,
prostramos aos teus pés. Adoramos o Aleluia. teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Nós te adoramos neste lugar, Senhor. Adoramos o teu Aleluia. nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Obrigado pelos teus cuidados, pelo teu amor, Jesus. Consagramos Queremos consagrar todo o nosso ser a ti, Deus, nesta noite. Aleluia, eu consagro todo o meu ser a ti. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Queremos consagrar, Senhor, todo o nosso ser a ti. Oh Deus, e por isso nós podemos adorar a ti neste lugar. Aleluia. Toda honra e glória seja dada a ti, Senhor. Vamos dizer, aleluia, Jesus, em tua presença. Reunimos-nos aqui. Contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. Se você puder ficar de pé. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, Nos deu completa e fé nos deu completo acesso ao coração do Pai. ao coração do Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso. nos deu Aleluia, ao completo coração acesso do Pai. ao coração do Pai. Aí O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar aleluia. e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Nós estamos aqui, Senhor. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Obrigado, Senhor. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos
louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na presença do Senhor. Aleluia. E aonde o Senhor está, algo acontece. Aleluia. Aonde o Senhor está, vidas são transformadas, pessoas são curadas, são libertas. E esse louvor, ele fala: ressuscita-me. Aleluia. Isso fala da história de Lázaro. E às vezes nós estamos precisando de um milagre da parte do Senhor. No caso de Lázaro, quem estava precisando do milagre não era só Lázaro, porque Lázaro já tinha morrido, mas era também a sua família, Marta, Maria. Estavam todos angustiados ali, mas o Senhor, ele chegou. Aleluia. E quando o Senhor, ele chega, algo acontece. Aleluia. Que nesta noite você possa dizer: Senhor, remove a minha pedra. Eu não sei qual é o milagre que você precisa da parte do Senhor. Eu não sei o que você tem orado, colocado nas mãos do Senhor. Se for uma cura, recebe cura da parte do Senhor nesta noite. Aleluia. Se for algo na parte financeira, aleluia, assim seja, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós também podemos agradecer pelo milagre da vida, como Paulo está agradecendo aqui hoje. Aleluia, pois o Senhor tem nos dado, tem dado a ela, tem dado ao diácono Luciano e toda a sua família, aleluia, a oportunidade de estarmos aqui vivos adorando o Senhor. Aleluia. Para muitos achavam que Lázaro não tinha mais o que ser feito. A própria Marta falou para Jesus: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Mas o Senhor disse: tirai a pedra, porque eu cheguei. Aleluia. Que você diga isso para o Senhor nesta noite. Conta para Ele o que você precisa. Conta para Ele o milagre que você precisa da parte dEle. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Os sonhos de Deus estão de pé. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem teu todo nome, Jesus. poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Ele chama o teu nome nesta noite. Muda minha história. Aleluia. Ressuscita Em nome os de meus Jesus, sonhos. o Senhor está ressuscitando sonhos. Transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Faz o milagre, Jesus. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre.
minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, Você crê nisso? ressuscita O Senhor está os ressuscitando os teus meus sonhos, mudando a tua história, transforma minha vida, porque Ele é poderoso para fazer. e faz Aleluia. um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia. Ele é poderoso para ressuscitar. Ressuscita-me. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Recebe esta palavra em nome do Senhor Jesus. Ministério de Louvor, Eclésia, agradece a oportunidade. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. E agora, nosso pastor vai estar ministrando a palavra dessa noite, que nós vamos ficar atentos ainda que o Senhor quer falar aos nossos corações e que nós venhamos receber de coração aberto, de ouvidos atentos, aquilo que Deus quer passar através dele para cada um de nós. Amém? Glória a Deus por tudo que o Senhor já tem realizado em nosso meio, através de cada louvor. O Senhor, Ele tem já realizado a sua graça, o seu amor sobre as nossas vidas, mas Ele também continuará falando através da sua palavra, a sua palavra que é viva e é eficaz, que ela é apta para discernir os desejos e as intenções dos nossos corações. Eu quero também louvar a Deus por você que nos assiste, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada aí na sua casa, você também pode abrir e meditar junto conosco. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 32. Estaremos lendo a partir do versículo 22, uma passagem tão conhecida, que fala da luta de Jacó com Deus, quando ele transpôs ali o val de Jaboque. Gênesis capítulo 32, versículo 22. Eu queria falar nesta noite sobre sendo transformados pela glória do Senhor. Sendo transformados pela glória de Deus. Todos nós precisamos de transformação. Todos nós vivemos e prosseguimos, como a palavra do Senhor nos diz, de glória em glória. E esse texto fala um pouco sobre isso. Gênesis 32, versículo 22, vai dizer a palavra do Senhor. E levantou-se naquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que lhe pertencia. E ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. E vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou-se a junta da coxa de Jacó.
na luta com o homem. E disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. E perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? E respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face. Você pode dizer face a face? Amém. E a minha vida foi salva. E nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade de estarmos na tua presença. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, ela que é viva e é eficaz. A tua palavra que nos transforma, que nos confronta, que nos purifica, Senhor. Ó Deus, fala com a tua igreja, fala com cada um, Pai, aqui nesta noite, aqueles que nos assistem. Ó Deus, que a tua palavra alcance os corações. A tua palavra, Senhor, ela já foi revelada ao meu coração, mas que agora o Senhor revela ao coração dos teus filhos, Pai. Ó Pai, e assim nós possamos crescer no conhecimento e da graça do Senhor Jesus. Ó Deus, perdoa a tua palavra, as falhas e os meus erros. Fala com a tua igreja nesta noite. Purifica-me, Senhor. Purifica-nos através da tua palavra. Faz a tua vontade em nosso meio. E que nós não sejamos só ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Fica conosco. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui em Gênesis, no capítulo 33, 32, os irmãos já ouviram falar da história de Jacó. Jacó, ele foi alguém que teve uma história bastante interessante, porque a palavra do Senhor nos diz que ele enganou por 2 vezes o seu irmão Esaú. E ele ali, filho de Isaac, mas ele também era filho da promessa. E ele era alguém que precisava de transformação, de mudança, porque o nome Jacó significa enganador, suplantador. E é nisso que eu quero falar nesta noite, de transformação, de mudança. Pois todos nós precisamos ser moldados, transformados pelo Senhor. E não existe outra maneira de mudar, de mudança nas nossas vidas, senão quando há um encontro com Deus. E Jacó, ele teve aquele encontro com o Senhor e foi colocado o nome daquele lugar Peniel. E Peniel significa a face de Deus, o rosto de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Jacó, irmãos, quando ele teve um encontro com seu irmão, porque ele saiu fugitivo da presença do seu irmão desejava matá-lo. E a palavra do Senhor nos diz que passaram alguns anos, Jacó adquiriu filhos, família, Jacó enriqueceu. Deus havia abençoado Jacó, porque havia uma promessa da parte do Senhor que o maior serviria menor. E Deus, ele tinha um propósito na vida de Jacó. Mas para o propósito se cumprir da parte do Senhor, para o propósito de Deus acontecer, primeiramente precisava haver uma transformação
transformação, precisava de um encontro com Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que quando Jacó, ele resolve o seu problema com seu irmão, se você começar lendo do capítulo 32, a partir do versículo 3, você vai ver isso, você vai ver que Jacó, ele se reconcilia com seu irmão. E agora, Jacó, ele por algum momento poderia ter pensado que os seus problemas haviam acabado, né? Não precisava mais, né, se preocupar. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele, de forma diferente e consciente, ele sabia que ele também precisava do perdão de Deus, que ele também precisava da transformação do seu ser, da sua identidade, de quem ele era, do seu caráter. E é bem difícil, irmãos, quando se fala de caráter. É algo que muitas vezes nós olhamos para alguém e dizemos: não, pastor, mas ali já é o caráter daquela pessoa, não tem como mudar. Mas, queridos, a palavra do Senhor nos diz que para Deus nada é impossível. Deus, ele pode mudar o caráter, Deus, ele pode mudar o comportamento. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós buscamos a presença do Senhor, algo acontece. E não foi diferente na vida de Jacó, porque quando Jacó estava ali, diz o texto que lá onde começamos a ler aqui no versículo 22, depois de Jacó ele ter se reconciliado com seu irmão, o texto vai dizer: ele levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Queridos, para ver transformação, às vezes vai ser necessário um esforço. Tem coisas que só Deus faz. Tem coisas em nossas vidas que só o Senhor ele pode fazer. Mas tem coisas que é para nós fazer. Nós cantamos aqui: ressuscita-me, remove a minha pedra. Mas o texto da palavra do Senhor nos diz, lá no capítulo 11 do Evangelho de João, que o Senhor pediu para eles tirarem a pedra. A pedra, quem tira somos nós. Às vezes nós colocamos obstáculos. Às vezes nós colocamos situações para buscar o Senhor. Nós começamos a contar uma história para Deus. Ah, Senhor, mas não dá. É porque eu estou cansado, é porque eu não tenho forças. Ó, Senhor, é porque eu sou fraco. Mas o Senhor, ele disse: diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então o Senhor mandou eles removerem a pedra, porque o milagre da ressurreição quem faz é Ele. E Jacó, irmãos, quando ele desce ali o val de Jaboque, que ele transpôs ali aquele lugar, aleluia, e ele passa ali o ribeiro, a Bíblia diz que agora ele fica. E talvez eu fico imaginando Jacó, depois de haver passado os seus familiares, depois de haver passado toda os seus pertences, como o texto diz lá no versículo 23, e tomou e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Só que ele fica lá, e ficando ele só, lutava com ele um homem até um romper do dia. A palavra do Senhor nos diz que Jacó estava lutando com o próprio Deus. Era algo pessoal. E às vezes, irmãos, nós precisamos de momentos como esse com o Senhor. Às vezes nós precisamos clamar ao Senhor por mudança. Quando algo não está bem, quando algo não está no lugar, nós não podemos ficarmos acomodados.
E é necessário nós lutarmos com Deus muitas vezes. Aleluia, é uma luta, irmãos, que Deus, Ele permite que nós saiamos vencedores. Aleluia. Essa é a única luta, aleluia, que Deus, Ele permite que saiamos vencedores. Quando nós vamos buscar por mais dEle, por mudança de vida. Quando nós vamos buscar a presença do Senhor com sinceridade. Quando dizemos, Senhor, está eu e o Senhor aqui só, Pai. E existem situações em minha vida, existem marcas do passado que estão em mim, que precisam ser mudadas. Mas quando eu estou na presença do Senhor, a glória do Senhor, Ele transforma. E a palavra do Senhor nos diz que Jacó, ele luta ali com o anjo, aleluia, ele vai e abençoa aquele homem. Porque ele disse, olha, não te deixarei ir sem que antes do Senhor me abençoe. E o que Jacó estava pedindo não era bênçãos materiais. Ele já tinha tudo. Ele havia enriquecido muito ali na casa de Labão. Deus já havia abençoado ele. Mas faltava algo, irmãos. Às vezes nós se encontramos acomodados dizendo, Senhor, está tudo bem na minha vida. O Senhor já me abençoou com isso, com aquilo. Eu já alcancei algo da tua parte. Alguns projetos e sonhos que estavam no meu coração eu consegui alcançar. O sonho da casa própria. O carro do ano. É algo que estava no meu coração, que eu havia pedido ao Senhor e eu alcancei. Então não falta mais nada. Mas como é que está a nossa vida na presença do Senhor? Como é que está a nossa luta pela presença do Senhor? Mas saiba que quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós lutamos com Ele, verdadeiramente nós somos transformados, porque Ele deixa você vencer. E Jacó, ele recebeu algo da parte do Senhor. Ele recebeu a presença, a mudança do seu caráter, da identidade. Porque o Senhor disse para ele, não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel. Porque lutaste com Deus e com os homens. E prevaleceste. Queridos, não foi diferente da vida de alguns homens. Existem lugares como Peniel que foram marcados pela presença do Senhor. Existem alguns lugares de encontro com Deus. E às vezes nós não entendemos. Não, eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso, porque Deus está em todo lugar. Mas alguns homens, eles puderam ouvir da parte do Senhor, desce a tal lugar, como foi o caso de Jeremias, aleluia, lá no capítulo 18 e o versículo 1 e o 2, o Senhor, ele fala com Jeremias para que ele desça a casa do oleiro. O Senhor, ele fala com Jeremias, porque lá, se você for ler no versículo 1, pedir para a ajuda de Vinícius, Jeremias 18. E a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aleluia. Desce a casa do oleiro e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Era o Senhor dizendo. A palavra veio a Jeremias. E o Senhor estava dizendo, Jeremias, eu quero que você vá em tal lugar, porque lá eu quero ter um encontro contigo e eu quero te fazer conhecer algo. E a palavra do Senhor nos diz que quando Jeremias ele chega naquele lugar, os irmãos conhecem a história também, né? Estava lá alguém, o oleiro, ele estava com um barro, com um vaso nas suas mãos, e o vaso cai, quebra.
e ele torna a fazer outro vaso. E o Senhor começa a dizer: olha, Jeremias, aí é a casa de Israel, eles estão como esse vaso, mas eu posso tornar a fazer deste vaso quebrado um vaso novo. Aleluia. Aleluia. E casa do oleiro, irmãos, é lugar de tratamento, é lugar de reforma, é lugar de mudança, é lugar de entendermos quem somos diante do Senhor. E às vezes o Senhor ele vai marcar encontro conosco, aleluia, em certos lugares. E o Senhor ele vai falar ao nosso coração: olha, para ver mudança, vai precisar descer à casa do oleiro. Aleluia, porque é Ele que dá forma ao vaso. É Ele que dá forma a todos nós, que muitas vezes estamos defeituosos. Existem vários problemas em nossas vidas, falhas, erros. Porque na nossa caminhada, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos ser santos como Ele é santo. Nós devemos buscar a santidade da parte do Senhor. Nós devemos cada dia mais procurar parecer com Cristo. E sabemos que não é fácil. Todos os dias, irmãos, já falei sobre isso aqui. É um gigante que nós derrubamos. É uma luta que nós travamos. O apóstolo Paulo, ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que responsabilidade, né? Alguém falar isso, dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume do Senhor. Aleluia. E cada vez que nós vamos se aproximando mais do Senhor, cada vez que nós vamos levando a nossa vida diante do oleiro que é o Senhor, aleluia, que vamos para este lugar de tratamento, que vamos dizer: Senhor, olha, vai dando forma ao vaso. Assim como Jacó disse: Senhor, eu não vou sair daqui sem que o Senhor me abençoe primeiro. Nós não podemos, queridos, estar conformados. Como a própria palavra do Senhor nos diz, que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aleluia. Se nós queremos experimentar a boa e a perfeita e agradável vontade do Senhor, nós precisamos, irmãos, lutar com Deus, para cada dia sermos melhores na sua presença, para cada dia buscarmos mais dele. Então existem lugares, irmãos, que o Senhor ele vem com a sua presença. Existem lugares de encontro com Deus. Existe Peniel na nossa vida. Eu não sei qual é o Peniel. Eu não sei qual é o lugar de encontro de Deus, o seu particular com o Senhor. Cada um aqui tem um Peniel. Aleluia. Com Moisés também não foi diferente. A palavra do Senhor nos diz lá em Números capítulo 12, que o Senhor falava da congregação. Capítulo 12, versículo 5. Leremos até o 8. A palavra do Senhor vai nos dizer: então o Senhor desceu na coluna de nuvem. Veja que o Senhor foi até aquele lugar. Do mesmo jeito que Jacó lutava com o anjo ali, era o próprio Deus ali lutando com ele, porque ele disse: porque lutaste com Deus. Aqui o Senhor também desce e vai até aquele lugar. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Aleluia. E depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca
claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Deus estava dizendo, irmãos, para Arão, para Miriam, o Senhor estava falando para aquela congregação, porque eles se reuniam na tenda da congregação. Todo Israel muitas vezes se reuniam ali naquele lugar. E aquele lugar, irmãos, era lugar de adoração. Aleluia. Era lugar, irmãos, era uma reunião de louvor, de exaltação, quando eles se reuniam ali para adorar. E o Senhor, ele descia naquele lugar. E a palavra do Senhor nos diz que quando o Senhor descia ali naquele lugar, ele falava, e ele diz, olha, com muitos dos meus servos eu falo através de sonhos. Eu falo através de visões. Aleluia. Mas com o meu servo Moisés é diferente. Porque Moisés, irmãos, ele tinha uma intimidade com Deus tremenda. A palavra do Senhor nos diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Ele era alguém, irmãos, que foi separado pelo Senhor, foi chamado pelo Senhor. Aleluia. E o Senhor, ele descia até ele, irmãos. O Senhor, ele não dava sonhos a Moisés, ele falava face a face. É quando nós sentimos o respirar de Deus, é quando nós clamamos pela presença do Senhor. Oh, irmãos, como é bom quando Deus, ele fala conosco através de sonhos. Como é bom quando Deus, ele usa alguém para falar conosco através de uma profecia. Mas melhor é quando ele vem pessoalmente. Aleluia. Aleluia. Quando ele fala diretamente no nosso coração. Quando ele fala diretamente com você, você está ouvindo ele falar através do Espírito Santo com você. Aleluia. E a voz do Senhor não nos resta dúvida. Aleluia. Mas para isso, queridos, nós devemos lutar com Deus por mais da sua presença. Porque quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós somos separados pelo Senhor, aleluia, algo muda em nós. Moisés, ele tinha falhas, erros. Moisés, quando foi chamado para libertar o povo de Israel, ele disse, Senhor, manda outro. Eu não sei falar, eu não sou eloquente. E às vezes a gente começa a dizer isso para o Senhor, Senhor, quem sou eu para o Senhor falar comigo? Quem sou eu para o Senhor vir até a minha vida e falar diretamente comigo? É porque ele diz, é porque eu te amo, eu te escolhi, eu te separei. Aleluia, para que você, aleluia, viva uma vida de intimidade comigo. Oh, queridos, que privilégio. Às vezes, nós não queremos descer para o lugar da adoração. Nós não queremos, aleluia, assim como Jacó transpôs o val de Jaboque. Às vezes a gente não quer descer para a adoração, para o louvor, se prostrar, feito aquela mulher. A palavra do Senhor nos diz que Maria, ela chega no ambiente, ela pega um vaso de alabastro, ela pega um puro nardo de muito valor e ela lança todo ele nos pés de Jesus. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que o perfume encheu toda a casa, porque quando ele está presente, aleluia, é um privilégio estar pelo menos nos seus pés, adorando. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, aleluia, falou para aqueles que estavam ali no recinto, olha, deixai, ela está fazendo isso para o meu sepultamento. Aleluia, e aonde for pregado este evangelho será contado o ato que esta mulher fez. Como é que estará a nossa adoração? Aleluia. Como está a nossa vida quando chegamos na casa do Senhor, na presença do Senhor? Quando adentramos a este lugar, que é um momento de adoração. Aleluia. E se nós queremos transformação, precisamos se envolver na adoração.
Nós queremos transformação. Às vezes nós dizemos, Senhor, eu quero dons espirituais. Mas não estamos se envolvendo na adoração. Nós já vimos adorando da nossa casa, dizendo, Senhor, hoje eu quero adorar o Teu nome, hoje eu quero me prostrar na Tua presença, hoje eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, existem algumas falhas em mim, alguns defeitos que precisam ser mudados, transformados. Eu não tenho tido força, mas eu quero ter um encontro contigo. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor falava com Moisés face a face. Aleluia, eu fico imaginando Moisés sentindo respirar de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que quando Moisés subia para o monte, queridos, a Bíblia diz que o monte fumegava. Êxodo 19, 18. Subir ao monte é lugar de esforço. Nós estamos falando de sermos transformados pela glória do Senhor. E existem alguns lugares de encontro com Deus. Aleluias. Tratamento pela palavra do Senhor na casa do oleiro. Desce lá porque ouvirás as minhas palavras. Aleluia. Tratamento na tenda da congregação, desce para o louvor, lugar de adoração. Aleluia. No Monte Sinai, lugar de esforço. Você vai dizer a palavra do Senhor, e todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia em voz alta. Aleluia. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Imagina, irmãos, a glória que era aquele lugar. Aleluia, a Bíblia diz que quando Moisés descia, o rosto dele brilhava. Porque quando o Senhor está presente, ele muda. A glória de Deus nos transforma. A glória de Deus nos reveste. A glória de Deus nos santifica. Eles tinham que colocar um véu, Moisés tinha que colocar um véu, porque eles não aguentavam olhar para o rosto de Moisés. Aleluia. Queridos, que assim sejamos quando buscarmos mais da presença do Senhor. Aleluia. A ponto das pessoas olhar para mim e para você e ver Cristo. E me dizer, olha, foi o Deus dele, foi o Deus dela. Aleluia, a qual eles servem, que fez isso, que o alcançou naquela hora, que fez o milagre que eles precisavam. Aleluia, que a presença do Senhor é na vida dele, é na vida dela. Eu posso ver Deus nele, eu posso ver Deus nela. Aleluia. Precisamos muitas vezes se esforçarmos, irmãos, e subir o monte. Deus, ele está nos chamando. Deus, ele está nos chamando para um encontro, como ele chamou Jacó. Ele está nos chamando para momentos, aleluia, de comunhão na sua presença. Aleluia, de sentirmos prazer de estarmos na sua presença, de estarmos orando, de estarmos com a palavra diante de nós, sendo alimentados pela sua palavra. Aleluia, se envolvendo no louvor, na adoração, nas coisas do Senhor. Estamos mais cada dia envolvidos. Aleluia, e se isso ainda não estiver acontecendo em nós. Porque sabemos, irmãos, que na nossa caminhada, às vezes vamos esfriando. Não existe aqui nenhum super crente. Não existe aqui ninguém, ou um super santo.
temos aqui heróis da fé. E a Bíblia diz que da fraqueza tiraram força. Aleluia. E o Senhor, Ele é contigo, o Senhor, Ele é comigo. Aleluia. Mas é necessário nós lutarmos com Deus, para parecermos mais com o Senhor, para parecermos mais com Jesus. Aleluia. Esses homens, eles foram transformados pela glória de Deus. A vida deles nunca mais foram a mesma depois de eles terem tido uma experiência pessoal com o Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 13, o versículo 18, 2 Coríntios 13, 18, a palavra do Senhor vai nos dizer: mas todos nós, com o rosto descoberto, olha, o véu é tirado, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Quando nós tiramos o véu, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Entre na presença do Senhor nesta noite. Aleluia. O Senhor, Ele nos espera no lugar da adoração. O Senhor, Ele nos espera no lugar da palavra. O Senhor, Ele nos espera, irmãos, quando nós se esforçamos, mesmo cansados, mesmo sentindo fracos, mesmo sem forças, mesmo frio. O Senhor não quer, irmãos, que nós estejamos frios, mas Ele quer, aleluia, que nós corramos para a sua presença, que nós adentramos na sua presença, aleluia, mesmo cansados, fadigados. Mas o Senhor disse: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, como asas, aleluia, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Aleluia. E cada vez que nós vamos para a sua presença, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Aqueles homens, eles foram transformados de glória em glória. Em muitas e muitas situações o Senhor, aleluia, se apresentou. O Senhor foi até Moisés, o Senhor foi até Jeremias, o Senhor foi até, aleluia, até Jacó. E não é diferente na minha e na sua vida. O Senhor, Ele vai até você. Agora, Ele quer olhar para nós e vermos esse desejo. Ele quer ver estas marcas em nós, esta fome de Deus. Os salmistas, eles adoravam o Senhor no deserto, eles adoravam o Senhor em situações dificílimas. Eles muitas vezes estavam distantes da tenda, e muitas vezes eles estavam distantes do templo. Em muitas situações eles se sentiam distantes de Deus. Eles andavam em romaria para a casa do Senhor, e eles almejavam chegar ante a face do Senhor. Eles queriam ver Deus, eles queriam estar na presença do Senhor. Eles queriam sentir o respirar de Deus, porque naquele lugar, irmãos, no tabernáculo existia o Santo dos Santos, e a presença do Senhor estava ali de forma simbólica. O Senhor descia naquele lugar, e eles eram envolvidos com a glória. Aleluia. Eles levavam um incenso, o sumo sacerdote, ele levava um incenso ali para aquele Santo dos Santos, e quando ele lançava o incenso, a fumaça, aleluia, escondia ele, e só ficava a presença de Deus naquele lugar. Eles eram cheios da glória do Senhor. E nós devemos cada dia buscarmos e clamarmos por esta glória, para que sejamos transformados de glória em glória. Aleluia, para que sejamos mudados e modificados. Aí o salmista, um dos salmos de Corá, dos filhos de Corá, no Salmo 84, o verso 1, ele vai dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Aleluia. Ele vai dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos. Ali está a presença do Senhor.
Aleluia. Aleluia. O pardal, ele encontrou casa. A andorinha, ninho para si, onde põe os seus filhos, até mesmo nós, os teus altares. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aí ele continua: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Olha, naquele lugar ali havia adoração. Naquele lugar havia palavra, a lei do Senhor era falada. E eles eram sido transformados de glória em glória. Aleluia. Aí ele vai continuando: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os trilhos. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante quem? Perante Deus. Que nós possamos se apresentar perante o Senhor. Que nós viemos buscar a presença do Senhor de todo o coração. Aleluia. E ele termina: Senhor dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. O mesmo Deus que falou com Jacó, o mesmo Deus que falou com ele naquele lugar chamado Peniel, é o mesmo Deus que fala comigo e com você nesta noite. Ele está dizendo: eu sou o teu Deus. Sou eu, o Senhor, que falo contigo. Sou eu, o Senhor, que cuido. Sou eu, o Senhor, que movo as montanhas para ter encontro com você, comigo. Aleluia. Aleluia. Existe Peniel de Deus. Qual é o seu Peniel? Aonde você encontra a face do Deus de Jacó? O mesmo Deus que falou com Jacó, e ele disse: Senhor, eu não deixarei o Senhor ir sem que antes me abençoe. O Senhor disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Ele: não te chamarás mais Jacó. Agora há uma mudança. A partir de hoje, aleluia, serás mudado. Teu caráter, a tua vida. Assim seja, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Assim seja. Que nós possamos, irmãos, deixar Deus Ele mudar as nossas vidas. Que cada dia mais e mais nós venhamos ser mudados e moldados pelo Senhor de glória em glória. Que a cada dia venhamos ser transformados. Que a cada dia venhamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, a ponto de sentirmos o seu respirar, a ponto de sentirmos o cheiro, aleluia, de Deus em nossas vidas, a ponto de ficarmos com um bom perfume dele em nós. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Entregue ao Senhor aquilo que você precisa da parte dele. Eu sei que tem muitas coisas que precisam ser mudadas. Talvez você tenha muitas coisas para serem conquistadas ainda. Mas nesta noite, se existem vícios, se existe algo que limita, aleluia, o nosso encontro com Deus, a nossa presença com o Senhor, que nós possamos dizer: Senhor, tira. Senhor, repreende. Senhor, eu quero mais de ti. Eu vou lutar, Senhor. Eu vou buscar. Se existe algo que precisa ser mudado, só o Senhor, Pai, pode mudar. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Que a glória do Senhor transforme as nossas vidas. Aleluia. Diga isso para o Senhor.
Santo dos Santos. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Queremos ser transformados de glória em glória, Senhor. Oh, Jesus, queremos parecer contigo. Queremos ser usados por ti, Senhor. Oh, Jesus, se existe algo que não te agrada, se existe algo, Pai, que te entristece, Espírito Santo, vai tirando. Oh, Senhor, queremos estar neste lugar onde a tua presença está. Aleluia, assim, Pai, quando o Senhor levou ali Pedro, João, e eles foram ali no Monte da Transfiguração, e ele disse: Senhor, como é bom este lugar. Aleluia. Como é bom estar na tua presença, Senhor. Queremos sentir o teu respirar em nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Queremos mais de ti, Senhor. Vem sobre este lugar. Nós continuaremos lutando aqui por mais da tua presença, Senhor. Verdadeiramente nós não somos merecedores, mas a ti, Senhor, pertence toda a honra e glória. Aleluia. E quando nós chegarmos neste lugar da adoração, quando nós chegarmos neste lugar da tua palavra, ó Deus, neste lugar de transformação, neste Peniel, assim como Jacó foi, Pai, assim nós seremos para a glória do teu nome. Queremos ter experiência contigo, assim como Moisés, Pai, assim como Jacó. Aleluia. Oh, Senhor, assim como Jeremias, assim como muitos ali da nação de Israel. Oh, Senhor, assim seja. Queremos ser confrontados pela tua palavra. Queremos se deixar ser moldados pela tua palavra. Oh, Senhor, para que a nossa família, a nossa vida, este bairro seja alcançado para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua graça, tua presença. Que se deixamos, Pai, ser moldados por ti. Se o nosso caráter precisa ser mudado, muda, Senhor. Aleluia. O Santo dos Santos, em outro lugar, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações, Pai. Que o Senhor, cada dia, Senhor, aplique tua palavra em nossas vidas. Que nós não sejamos só ouvintes, que nós não sejamos só pregadores, mas praticantes da tua palavra. Nos fortalece cada dia mais e mais, Pai. Nos dá graça, sabedoria, força, fome e sede da tua presença. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado por nos trazer em paz desta viagem. Obrigado por nos livrar de todo mal. Obrigado pelo livramento da vida da nossa irmã Paulo, Diácono Luciano e toda a sua família. Ó Senhor, continua cuidando. Nós dependemos, carecemos, Pai, dos teus cuidados. Porque se o Senhor não, aleluia, edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Assim sejamos nós, Pai, nós precisamos e carecemos de Ti. Sem Ti nós não somos nada. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por esta noite. Leva-nos em paz para casa, nos dar uma noite reparadora de sono, nos dar uma semana abençoada na Tua presença. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Receba uma bênção apostólica. Amanhã haverá culto de oração. Eu estou trabalhando. Amanhã não haverá culto de oração. Eu estará trabalhando. Mas quinta-feira, se Deus assim permitir, estaremos aqui, culto de doutrina. Sejamos aqui para aprender a palavra do Senhor. Amém? Receba uma bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai,
esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda igreja diz